Olá, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem, estou feliz e estou assim, impactada com a lição da Escola Sabatina do livro de João. Gente, olha, todos os evangelhos são lindos, maravilhosos, mas João expressou de uma tal maneira que é impressionante. E nós estamos estudando, estamos nos deliciando com a lição da Escola Sabatina. Espero que vocês tenham a sua lição e estude de verdade a vossa lição. Todas as manhãs, antes de sair do quarto, eu estudo a lição da Escola Sabatina, né? Essa semana, nós estamos estudando o caminho, a verdade e a vida. É impressionante, né? Quando a gente vai lendo, vai se alimentando da palavra de Deus e vai adquirindo mais conhecimento. Tudo que eu sou, gente, tudo que eu sei, eu devo à Escola Sabatina, às lições da Escola Sabatina, porque, olha, é uma mini escola de teologia, você aprende, você vai profundamente, a gente vai conhecendo, né, a palavra de Deus. E a gente vai estudando, né? Dia, sábado à tarde, depois vem o domingo e vem a segunda. No domingo, nós estudamos, o título é Eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo. E Jesus disse assim, entendeste o que eu fiz? Que palavras são essas? Sabe? É a Santa Ceia. Eu já participei de muitas santas ceias, porque você sabe que eu vim da Igreja da Assembleia de Deus, né? E eu não tinha assim, nenhum conhecimento exatamente como se preparava para participar da ceia, né? Eu tive assim, cenas assim, horríveis que aconteceu na minha família no dia de ceia. Numa dessas experiências, a minha mãe, humilde, né, não tinha assim, muito conhecimento, tinha muita leitura. Então, na hora da ceia, ela foi lá à frente e falava ao pastor que ela não ia participar de tomar a ceia, porque ela tinha brigado com a minha mãe. E naquele dia o pastor foi muito insensível. Ele disse, irmã, quebra ela de pau. Pode dar uma surra, porque mãe tem o direito de fazer isso. E vem e toma ceia, não tem problema nenhum. Irmãos, eu achei aquilo muito chocante, sabe? Naquela época eles eram duros, né? Hoje eu não sei, já faz 50 anos que eu saí de lá, praticamente. 50? Acho que sim, saí. Acho que mais ou menos mais de 40, faz aí 77. Então, e aquilo ficou, né? E quando eu fui pela primeira vez, fui fazer uma visita na Igreja Adventista, o instrutor bíblico, o seu Ernesto, que foi o que nos ensinou na Bíblia Sagrada, ele nos convidou para ir ver a ceia, participar da ceia. Eu falei, vocês podem ir lá ver, se vocês não quiserem participar, tudo bem, mas vocês vão lá para vocês verem. E eu cheguei lá, uma coisa que me chamou minha atenção, porque eu nunca tinha visto na minha igreja, que eu frequentava isso, era o lava-pés. Antes da ceia, se lava os pés. E eu fiquei pensando, mas o que é isso? Será que é bíblico isso? Né? Será que isso aí é bíblico? Eu pensava. Eu fiquei imaginando os meu líder na época da igreja. Não estou generalizando, mas aqueles líderes, eles eram terríveis. Entende? Eu fiquei imaginando, será que esse aí lavaria os pés de alguém ali na igreja? Eu ficava pensando. E ali, vendo, né, cada um vinha, convidava o outro, deixa eu lavar seus pés e tal, e ali naquela sala ali de lava-pés, e eu ficava observando.
E percebi que tinha um senhorzinho ali, que ele morava lá no Jardim Piratininga, que no passado se chamava Vilagino. Ele morava no Jardim Piratininga e lá não tinha asfalto naquela época. Hoje é um bairro muito lindo, mas naquela época não tinha asfalto. E lá a terra era vermelha. E ele veio, sabe, tinha chovido, com o pé de barro, tudo vermelho. E ele estava paradinho num cantinho assim. Eu percebi que ele era bem humildezinho. E ele estava ali, eu falei, esse aí ninguém vai convidar para lavar o pé dele não, né? Eu fiquei olhando, porque eu estava ali só observando. E aí, chegou um senhor, que eu não sei quem é, porque eu estava visitando, mas um senhor assim que tinha o estilo dele, assim, uma pessoa muito culta, e de terno branco, gente. Mas sabe aquele branco alvo? Ele estava de terno branco. E ele chegou e perguntou na sala, tem alguém aí que ainda não tem par? Aquele senhorzinho deu sinal que diz, vem aqui então, eu vou lavar seu pé. Irmãos, aquilo me impactou. Eu vi quando aquele senhor, aquele terno branquinho, pegou a toalha e pôs a água na bacia e mandou o velhinho sentar. E eles cantavam o hino, bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Eles cantavam enquanto ia lavando os pés. E ele enxugava, depois enxugou os pés, que a toalha ficou vermelha daquele barro. Ficou vermelha. E depois aquele senhor pegou a bacia de água, levou para jogar no lugar determinado, e aí já pôs água de novo. Aí o velhinho foi lavar o pé daquele senhor. E depois que eles lavaram os pés, eles se abraçaram. Desculpa se eu fiz alguma coisa. Meu gente, você não fez nada. E naquela comunhão, irmãos, isso me impactou. Eu fiquei impactada de ver aquilo que eu nunca tinha visto. Né? E Jesus, ele deu o exemplo, porque quem lavava os pés no tempo de Jesus, na hora da ceia, era o servo. E naquele momento ele não tinha nenhum servo ali, nenhum criado para fazer esse trabalho. E um ficava esperando pelo outro. Uns diziam assim, eu não, eu vou sentar ao lado direito do mestre no reino dele, eu jamais vou lavar os pés. Irmãos, eu fico imaginando a cara dos discípulos naquele momento, que Jesus levantou, cingiu-se com uma toalha, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O Senhor do Universo se humilhou, se abaixou e lavou os pés dos discípulos. Chegou um momento que até Pedro falou, não, Senhor, não me lavará os pés. Aí Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro, como sempre foi exagerado, disse assim, então me dá um banho todo. Aí Jesus disse, não precisa. Quem já está limpo é só lavar os pés. É um sinal de humildade. Você já foi limpo, você já foi lavado pelo batismo, então você não precisa, agora só vamos lavar os pés. E depois que Jesus lavou os pés de todos, enxugou, ele disse assim, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Meus queridos, quando eu fui estudar essa parte da palavra de Deus, sobre a Santa Ceia, no capítulo 13 de São João, eu fiquei impressionada de eu nunca ter lido com atenção a palavra de Deus. E assim, eu fui dali aprendendo. E depois que me tornei adventista, nunca deixei de estudar a lição da escola sabatina.
tudo que eu sou, no meu conhecimento, eu devo à escola sabatina. É uma aula teológica, gente. É impressionante como nós aprendemos. E essa semana, João veio abordando muitas coisas bem impactantes. Na segunda-feira ele falou da volta de Jesus. Os discípulos estavam com o coração triste porque Jesus estava falando que estava chegando a hora dele, que ele ia embora. Entende? E Jesus falou para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus disse essas palavras para nós não ficarmos turbados. Mas eu almejo ver Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os dias, eu com meu esposo, ao fazermos o culto, nós falamos: volta logo, Senhor Jesus, volta logo. Queremos viver contigo por toda a eternidade. Viver com Cristo. E muitas vezes nesse capítulo 3 de São João, Jesus fala da vinda dele. Eu voltarei. Eu voltarei. Que promessa magnífica, que promessa maravilhosa. Jesus vai voltar, irmãos. Queremos ou não, Jesus vai voltar. E está muito perto a sua vinda. Né? E ele continua ensinando os discípulos. Na parte de terça-feira ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, perder Jesus é loucura. Temos que andar com Ele todos os dias. Ele diz: Ele é o caminho. É Ele que tem verdades. Muitas vezes nós trocamos a palavra de Deus por ouvir outras pessoas. Não façam isso. Nunca deixe da Bíblia Sagrada e aceite a palavra de Cristo que Ele está dizendo. Entendeu? Interessante, né? Quando Jesus disse isso, que ele era o caminho. Aí Tomé perguntou: Senhor, onde é o caminho? Mostra-nos o caminho. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Até aquele momento, os discípulos não tinham ainda compreendido bem a missão de Cristo, né? Foi aonde que depois também Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque no verso 8 diz que ninguém viu o Pai. Jesus falou assim: mas eu estou com vocês todo esse tempo, 3 anos e meio com vocês, e você está me pedindo para te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Quando Jesus ressuscitou, mas antes Jesus também ainda falou, Filipe ainda falou assim, ele pediu para ver o Pai, né? E disse: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Jesus falou: então quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus reprovou a falta de compreensão do discípulo e enfatizou: viu o Pai. Quem ouviu o Pai? Logo fica claro que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Você quer conhecer Deus, o Pai? Tem que aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. Porque Jesus é o caminho que vai te conduzir ao Pai. Entende? Então, ele respondeu para Filipe isso: estou com vocês tanto tempo, você ainda vai me perguntar, fala para me mostrar o Pai. Quem vê a mim é o Pai. Não é? Na quarta-feira, Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Por isso que eu digo a vocês, não deixe de estudar as Escrituras.
Não queira por o seu próprio entendimento, mas deixe a Bíblia falar com vocês, porque a palavra é a verdade, né? Essa verdade é que salva. As outras coisas são baleras. Vamos seguir. Jesus disse para conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 32, no capítulo, agora esqueci o versinho, e o verso 32, 8, capítulo 8, o verso 32 de São João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E libertem-me. Eu fui liberto de muitas coisas, fui liberto de muitos dogmas, mesmo evangélica no passado. Tinha tanto dogma na nossa vida que é implantado pelas pessoas e a gente acredita que aquilo é verdade. Mas a verdadeira libertação é quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Ele nos tira do mundo da incredulidade. Ele nos tira do meio desse mundo confuso, místico em que nós vivemos, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e a vida. E Ele diz que a Escritura é a verdade, né? Jesus falou para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque vocês querem ter nelas a vida eterna, e não querem vir a mim para ter vida. Jesus falou isso, né? Os fariseus não aceitaram. Uma coisa que me impressiona muito, gente. Olha, Cristo veio no tempo certo, na plenitude do tempo. O que as profecias diziam. E os judeus não creram em Jesus com tanta verdade. Eles não creram em Jesus. Entende? Eles não creram. Mesmo os discípulos, né, não compreendiam a missão de Cristo ainda. Eu acho lindo, depois da ressurreição de Cristo, é que a lição traz na pergunta 7, que está falando daqueles dois que caminhavam para Imaús. Imaús significa águas quentes. Eles caminhavam para águas quentes. 12 quilômetros, me parece que é isso que o meu marido falou hoje para mim, que era 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam indo, falando. Que tristeza, nós pensávamos que ele ia restaurar Israel, nós pensávamos que ele era o Messias, olha o que aconteceu com ele. De repente, um no meio deles pergunta: o que vocês estão conversando? Você não sabe? Quem é você? Porque você não sabe dessas coisas? Todo mundo comenta o que aconteceu na nossa cidade. Jesus, aquele que nós achávamos que ele era o restaurador, que ele era o Messias, e ele foi crucificado. Jesus disse: nécios, tardios, se são tardos, lerdos de aprender. E Jesus deu uma aula ali para eles. Falou para eles: começa pelo livro de Moisés. Começa por Moisés, porque foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Passa pelos salmos, pelos profetas, que vocês vão encontrar. Então eles disseram no final, quando Jesus se revelou, não se revelou, que ele desapareceu e no Jesus partiu o pão. Eles disseram: olha, nosso coração ardia quando ele falava, porque assim é a palavra de Deus, irmão. Às vezes eu fico assim maravilhada, e o coração se emociona quando nós lemos algumas coisas na Bíblia Sagrada que nos toca muito. Às vezes já lemos várias vezes, mas chega um dia que você lê de uma visão diferente. O Espírito Santo trabalha, né? O Espírito Santo trabalha. Então, gente, a lição da escola sabatina é um tesouro. Não deixa nunca de estudar a lição da escola sabatina. Termina na sexta-feira, trazendo alguma parte que nos desejar de todas as nações, no capítulo Luz da Vida, quando Jesus disse, olha só, eu sou a luz do mundo. Ele estava no pátio do templo local, especialmente ligado às cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio
erguia-se 2 altos pilares que sustentavam os suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se as lâmpadas, as quais irradiavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna de luz que havia guiado Israel no deserto e era também considerado como apontando para a vinda do Messias. E o Messias estava ali com eles, mas eles não perceberam. Não adiantou Jesus dizer que era ele o Messias, não acreditaram. Aliás, queriam até matar Jesus, entendeu? E na iluminação de Jerusalém, o povo expressava sua esperança da vinda do Messias. Para Jesus, aquela cena tinha um significado mais amplo. Cristo, a fonte da luz espiritual que iluminava as trevas do mundo, o símbolo, porém, era perfeito. Aquela grande luz de sua própria mão havia colocado no céu era uma representação mais fiel da glória de sua missão. Era de manhã e o sol acabava de erguer-se no Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam como ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse: Eu sou a luz do mundo. Eu fico imaginando aquele momento. Eles acendiam aqueles pilares com aquelas luzes ali, para lembrar do tempo que eles ficaram no deserto e que tinha aquela luz. À noite ela transformava numa luz e durante o dia fazia-se uma nuvem de sombra para os proteger. Eles comemoravam essa luz, a verdade, e que Jesus foi aquela luz lá no deserto. Era Cristo que estava fazendo tudo aquilo. Agora a verdadeira luz estava presente com eles, mas eles não aceitaram. Estavam cegos pelo preconceito. Que nós não sejamos assim. Que nós tenhamos a esperança no coração. Que nós seremos iluminados pela luz do céu. Temos que orar, querido Deus, envia o teu Santo Espírito para iluminar as trevas dos meus pensamentos, para dissipar a tua luz, para dissipar as trevas que me envolvem. Muitas vezes, nós ficamos envoltos em trevas, sem conhecimento, sem a luz, e a luz está nas nossas mãos. A palavra de Deus está nas nossas mãos. É só começarmos a ler, pedir a orientação do Espírito Santo, e a luz ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos, clareia. Aí não vamos ter dúvida nenhuma, dissipa-se as dúvidas. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada e não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina, que várias pessoas capazes, orientados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, nos traz essa lição fantástica. E muitos delas. Uma vez eu vi no lixo uma lição da Escola Sabatina. Eu tive a curiosidade de pegar. A lição estava sem nenhum comentário, não tinha nada. Novinha jogada fora. Que pena, né? Que pena. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Eu vibro com essas lições, então eu quis passar isso para vocês. Agora não. Eu espero, porque amanhã de manhã, que agora que eu estou falando com vocês, são 9:30 da noite. Amanhã de manhã nós vamos à igreja. E por que eu passei o vídeo para vocês? É porque eu estava revisando, eu gosto de revisar a lição. Eu estudo a lição, eu ouço os pastores falando a lição, e vou aprendendo. Aprendo um aqui, aprendo mais um pouquinho ali, e vou aprendendo. E chega na sexta-feira à noite, eu dou uma repassada na lição, porque no amanhecer do sábado,
Eu gosto de estar na escola sabatina e ali eu ajudo a comentar a lição. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Deus, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos dê, Pai querido, sabedoria do céu para sempre ter em nossas mãos. Eu agradeço muito a Ti por ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a lição da Escola Sabatina, onde nós aprendemos muito. Nos clareia a mente, Pai, e cada dia aumenta a nossa fé, a nossa vontade de viver contigo. Concede uma bênção para cada pessoa que for assistir esse vídeo, que elas sejam iluminadas por Ti e que elas possam também, Pai, se tem alguma que vão vir que não gosta da lição da Escola Sabatina, que o Senhor trabalhe na mente delas, no coração delas, para que elas sintam o desejo de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enriqueça a vida de vocês com as bênçãos do céu. Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém?